Eu nunca fui do tipo que se encaixava. As pessoas ao meu redor sempre pareciam tão distantes, tão vazias. Talvez eu também fosse, mas pelo menos eu não fingi o contrário. Meu lugar preferido sempre foi longe delas, nos túneis de drenagem de água da chuva. Naquela noite, depois de mais uma discussão com meu pai, eu precisava sumir. Sua voz bêbada ainda estava na minha cabeça, cheia de ofensas e frustrações que ele despejava sobre mim, sempre me culpando por ser um bosta. Minha mãe só assistia em silêncio como sempre. Saí de casa com raiva, descendo as ruas frias e úmidas, procurando um novo túnel para me perder. Não tinha coisa melhor do que estar sozinho, o mais puro silêncio. Foi então que encontrei uma entrada diferente das outras. O bueiro estava escondido. A tampa de ferro estava deslocada, enferrujada, quase como se tivesse sido esquecida ali por décadas. No centro, uma placa metálica pregada com rebites, mal legível pelo tempo e a ferrugem. Acesso restrito. Propriedade municipal. Olhei para os lados. Nenhuma alma viva por perto. E talvez nem mesmo morta. Abaixei-me e passei os dedos pela borda da tampa. Estava pesada, mas a ferrugem ajudou. Fiz força rangendo os dentes e a estrutura cedeu com um estalo metálico seco. O cheiro de umidade e mofo me atingiu com força. A entrada era estreita. Me esgueirei para dentro, sentindo uma pedra fria e molhada nas minhas costas. Meu peito pressionado contra o chão, os braços puxando o meu corpo para frente como se estivesse rastejando pelo intestino de uma criatura adormecida. Quando finalmente me arrastei para dentro do túnel, a escuridão me envolveu como um cobertor pesado. Peguei minha lanterna e acendi. O feixe iluminou o espaço à minha frente. Paredes de concreto manchadas pela passagem do tempo, com musgos correndo em trilhos pegajosos. A água suja no chão, molhando meus pés. Era um pouco nojento, mas tudo bem. Respirei fundo. A sensação de opressão era reconfortante de um jeito estranho, como se eu pertencesse mais ali embaixo do que na superfície. Continuei andando, deixando meus passos ecoarem na vastidão subterrânea. O cheiro de ferrugem e água parada se intensificava à medida que eu avançava. Foi quando vi a porta. Era diferente de qualquer coisa que eu já tinha encontrado em minhas explorações. Uma estrutura metálica cravada na parede do túnel, selada com mais placas enferrujadas. Parte dela estava deformada, como se algo tivesse tentado sair ou entrar à força. Passei a lanterna sobre a superfície. Letras desbotadas, quase ilegíveis, estavam gravadas na placa principal. Estava escrito: Setor de armazenamento. Perigo biomecânico. O que diabos aquilo significava? Toquei a porta e o metal estava gelado, quase como se estivesse sugando o calor dos meus dedos. Forcei o trinco, mas estava emperrado. Por um momento, considerei desistir, mas a ferrugem tinha feito seu trabalho. Com um empurrão forte e um estalo seco, a tranca cedeu. O ar que saiu de dentro era diferente, mais pesado, mais podre. Iluminei o interior. Era um corredor escuro, repleto de detritos. O teto parecia ter desabado em alguns pontos, expondo feixes de tubulações antigas que pingavam água escura e espessa. O chão estava coberto por uma fina camada de lama pegajosa. Dei um passo para dentro, depois outro. O som ali dentro era denso, quase como se engolisse o som dos meus movimentos. Foi quando vi as primeiras formas. No fundo do corredor, encostados nas paredes como se estivessem dormindo, havia corpos, mas não eram corpos humanos. Eram máquinas. Os olhos vazios, as cabeças metálicas refletiam feixes da lanterna. Pareciam me encarar no escuro.
Alguns estavam despedaçados, torsos retorcidos, braços decepados. Outros pareciam intactos, apenas imóveis esperando. Subiu um arrepio por todo o meu corpo. Eu não deveria estar ali, mas era tarde demais para voltar. Meu coração batia forte. Aquele corredor era um túmulo de metal e ferrugem. As silhuetas das máquinas mortas estavam espalhadas como se estivesse jogado ali, descartadas. Algumas tinham buracos enormes no peito, outras estavam sem cabeças, membros arrancados e jogados pelo chão como brinquedos quebrados. Dei mais um passo. O som da minha bota espirrando água lamacenta ecoou pelo túnel. O cheiro de ferrugem e mofo se misturava a algo mais, algo doce e azedo ao mesmo tempo, como carne podre. Apontei a lanterna para um dos androides mais inteiros. Seu rosto era humanoide, mas sem expressão, liso, sem boca, só os olhos vazios brilhando fracamente com um reflexo esverdeado. Que merda é essa? Murmurei sem esperar resposta. Apertei os olhos tentando entender o que via. No peito daquela máquina, algo se movia. Uma coisa escura e molhada, quase como se estivesse pulsando por dentro dos seus circuitos quebrados. Dei um passo para trás, o pânico subindo pela minha garganta como bile. Foi então que ouvi um som de metal raspando no chão. Virei a lanterna rapidamente para o fundo do corredor. Algo se mexia na escuridão. Meus dedos ficaram dormentes ao apertar a lanterna. Eu queria sair dali, mas minhas pernas não obedeciam. A sombra começou a se arrastar para a luz. Era um androide, diferente dos outros. Ele estava sentado contra a parede, mas seus membros tremiam como se tentasse se mover depois de muito tempo parado. Seu corpo estava gasto, a carcaça metálica coberta de ferrugem e manchas escuras. Mas o pior eram os olhos. Ao contrário dos outros, ele tinha olhos. 2 pontos de luz amarelada, fundos como se olhassem através de mim. Minha boca estava seca. Quem fez isso com vocês? Minha voz saiu baixa e trêmula. O androide inclinou a cabeça como se estivesse tentando entender a minha pergunta. Então, sua mandíbula se moveu, produzindo um som de estática antes de responder. Você não deveria estar aqui. Meu corpo inteiro se arrepiou. Dei um passo para trás e meu pé afundou em algo mole na água. Uma sensação quente e pegajosa se espalhou pelo meu tornozelo. Quando olhei para baixo, vi um pedaço de carne apodrecida flutuando na água negra. Não era metal. O cheiro forte subiu até a minha garganta. Meu estômago se revirou. Eu precisava sair dali. Virei-me rápido, pronto para correr de volta para a porta. Mas algo estava diferente. O corredor que antes parecia aberto agora parecia menor. As paredes antes distantes estavam mais próximas, pressionando o espaço ao meu redor. Minha respiração ficou irregular. O androide ainda me olhava, sem piscar. A luz da minha lanterna piscou por um segundo, e naquele breve instante de escuridão, ouvi um som molhado. Algo se mexeu dentro da água, e não foi aquele androide. O som molhado se repetiu, mais alto dessa vez. Meu peito se apertou. Virei a lanterna em todas as direções tentando encontrar a origem do barulho. A água escura se agitava ao meu redor, formando pequenas ondas que se espalhavam pelo túnel. O androide continuava parado, me observando com aqueles olhos fundos e brilhantes. Ele não se movia, mas algo dentro da escuridão se movia por ele. Eu corri. Meus pés chutavam água imunda enquanto eu disparava de volta pelo corredor. O barulho de metal raspando no chão aumentava atrás de mim,
como se alguma coisa estivesse tentando me alcançar. Eu não olhei para trás. Meus passos ecoavam pelas paredes úmidas. O teto parecia mais baixo e a passagem mais estreita. Eu tinha entrado por ali, mas a cada curva parecia errada. Cada bifurcação parecia idêntica à anterior. Eu estava perdido. Parei por um segundo, ofegante, tentando me orientar. A luz da lanterna tremia na minha mão suada. Foi então que percebi. O silêncio. Nada além do som da minha respiração pesada. O que quer que estivesse atrás de mim tinha parado. Mas eu ainda sentia. Algo estava perto. Meus olhos percorreram as sombras ao redor e então vi. Havia um caminho estreito entre as paredes, um corredor diferente dos outros. Não parecia natural, mas parecido como uma fenda que se abriu entre os escombros. Talvez uma saída? Eu não tinha escolha. Entrei. A passagem era apertada, forçando-me a passar de lado. O teto estava baixo e a umidade pingava nas paredes de concreto sujo. O cheiro metálico era intenso. Dei mais um passo e senti algo tocar meu tornozelo. Olhei para baixo. Uma mão mecânica saía da água, segurando o meu pé. O grito morreu na minha garganta. Chutei com força. A mão se soltou e afundou de volta na escuridão. Meu coração parecia querer rasgar minhas costelas. Respirei fundo e continuei, ignorando o pânico que estava a mil. Foi então que vi os braços, centenas deles, saíam das paredes, do teto, do chão, alguns pendurados por fios, outros presos em montes de sucata e ferragens. Eram androides mortos, corpos esquecidos pelo tempo, mas seus braços, eles ainda se mexiam. Primeiro devagar, como se estivesse acordando, depois mais rápido. Eles estavam me sentindo, e então eles me agarraram. Senti seus dedos frios apertando o meu pulso, meu tornozelo, minha cintura. Meu corpo inteiro foi puxado para trás e o pânico explodiu dentro de mim. "Me solta!" gritei, tentando me debater. Quanto mais eu lutava, mais mãos surgiam. Alguns dedos estavam quebrados, outros eram apenas tocos metálicos. Mas todos tentavam me puxar para dentro da escuridão. O túnel ficou menor. O cheiro de ferrugem e mofo tomou meu nariz. A água escura subia gelada, lambendo minha cintura. Não, eu não posso morrer aqui. Eu chutei, mordi, empurrei com toda a minha força. Os braços cederam por um segundo e o suficiente para eu me lançar para a frente. Meus dedos encontraram um cano no teto. Agarrei e me puxei, arrancando o meu corpo das mãos mecânicas que tentavam me arrastar para trás. Me arrastei pelo chão úmido, sentindo as unhas lascarem contra o concreto. Os braços ainda estavam tentando me agarrar, mas eu consegui sair. Me joguei para frente, caindo em um corredor mais amplo. Respirei, engolindo o ar como se estivesse me afogando. Meu corpo tremia. Levantei a lanterna. O caminho para trás estava completamente escuro. E à minha frente, a saída. Mas eu ainda não estava salvo. Algo se mexeu ao meu lado. Minha respiração ainda estava acelerada. Meus músculos doíam por lutar contra aquelas malditas mãos metálicas. Mas eu não podia parar. Eu não podia. A saída estava perto, eu podia sentir. A luz da lanterna tremia nas paredes sujas do túnel. Meu corpo estava imundo, coberto de lama e ferrugem. Mas nada disso importava. Eu só queria sair dali. Foi então que ouvi um som baixo como metal sendo dobrado. Virei a lanterna. O túnel ao meu redor estava escuro, mas alguma coisa estava lá dentro. Algo grande.
Minha mão apertou a lanterna com força. O som continuou. Era como se algo estivesse se arrastando, empurrando, esmagando seu próprio corpo contra as paredes. E então saiu das sombras. Primeiro um braço, não como os outros. Este era longo demais, fino e retorcido, com fios saindo das articulações quebradas. Depois, o resto da criatura surgiu. Ela era um amontoado de partes, diferentes androides fundidos em um só. Os rostos estavam misturados com sua carcaça, dezena deles. Uns sem olhos, outros com bocas abertas em expressões congeladas de horror. Os braços estavam colocados uns aos outros, formando membros desajeitados que se contorciam como insetos esmagados. E no centro, algo brilhava, um único olho amarelo. Ele me viu. Um som gorgolejante saiu do meu peito, como se tentasse falar, mas a voz era distorcida, quebrada. Você Não pode sair. Minha espinha congelou. Eu queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. O monstro começou a rastejar para frente. O metal de seu corpo raspava nas paredes, espalhando faíscas. Cada passo que dava fazia os rostos dos androides em suas peles se mexerem, como se gritassem, gritando sem som. Eu precisava sair. Precisei reunir toda a força que me restava para virar e correr. O túnel parecia ainda mais apertado, e cada passo meu ecoava alto demais. Minha lanterna oscilava, jogando sombras grotescas nas paredes. Atrás de mim, o monstro avançava. Ouvi o som de metal batendo, fios sendo arrancados, corpos mecânicos se chocando uns contra os outros. Ele estava rápido, rápido demais. Meus pulmões queimavam, mas eu continuei correndo. Então, eu vi a porta, a saída, aquele buraco pelo qual eu entrei, a tampa enferrujada que eu havia deslocado. Mas havia um problema. Ela estava fechada. Não, 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 não. Corri com toda a minha força, me joguei contra a porta. Tranquei os dedos na porta e puxei. Nada. Atrás de mim, o túnel vibrava. O monstro estava perto. Soltei um grito e puxei de novo. A porta rangeu, mexeu, mas só um pouco. Ouvi o som de metal esmagando atrás de mim. Meu pescoço se arrepiou. Me virei só por um segundo. O monstro estava a poucos metros de mim. Ele se arrastava com dificuldade agora. O túnel era estreito demais para ele, mas ele não parava. Seus braços se espremiam. Seus rostos mortos se torciam em várias direções ao mesmo tempo. O olho amarelo brilhou mais forte. Ele estava com raiva. Abre, desgraça! Gritei, puxando a tampa com todas as minhas forças. Ela se mexeu. O ar fresco entrou por uma fresta. Eu agarrei a borda e forcei para cima. A porta se abriu de repente e eu caí para trás, batendo as costas contra o chão molhado. Mas não parei. Eu me arrastei para fora, desesperado. Minhas pernas chutaram a borda do buraco, empurrando meu corpo para longe. A luz da lua me cegou por um instante. Atrás de mim, o monstro enfiou um dos braços para fora do túnel. O membro metálico estalou e se contorceu no ar, tentando me agarrar. Eu chutei de novo. A porta caiu de volta no lugar. Um som ensurdecedor ecoou pelo bueiro quando a coisa bateu contra a tampa do lado de dentro. Eu fiquei lá, deitado, tremendo. Meus pulmões queimavam, meu coração parecia que ia explodir. Mas eu estava livre. Ou pelo menos, era o que eu queria acreditar. Eu não sei quanto tempo fiquei deitado no chão, sentindo o ar frio da madrugada queimar meus pulmões.
Meu corpo tremia, não só pelo frio, mas pelo que tinha acontecido lá embaixo. O que era aquela coisa? Fechei os olhos. O barulho de metal raspando ainda ecoava na minha cabeça. O olho amarelo brilhando no escuro. Os rostos presos no corpo da criatura. A água suja subindo até a minha cintura. Eu engoli em seco e tentei me levantar. Meu corpo protestou, exausto, mas consegui. Minha casa ficava a poucos quarteirões dali. Minhas roupas estavam ensopadas, cobertas de lama e ferrugem. Eu parecia um morto-vivo vagando pelas ruas vazias. Quando eu cheguei em casa, o silêncio era absoluto. Meu pai provavelmente já tinha desmaiado de tanto beber. Passei direto pela sala, sem acender as luzes. Fechei a porta do meu quarto e me joguei na cama, ainda sujo. Eu precisava dormir, precisava esquecer. Mas quando fechei os olhos, a porta do túnel estava lá, na minha mente aberta. Os dias se passaram. Eu tentei seguir em frente, mas algo não estava certo. Eu me pegava olhando para os bueiros nas ruas, pequenos buracos na cidade, escondendo o mundo que ninguém conhecia. E às vezes eu tinha certeza de que algo estava me olhando de volta. Os pesadelos se tornaram mais frequentes. Eu me via de volta ao túnel, mas dessa vez eu não estava sozinho. Havia mais alguém lá comigo, mas eu não consigo me lembrar quem. As mãos mecânicas ainda estavam lá, me esperando. No começo, achei que era paranoia, mas então começaram os ruídos. No meio da noite, um som de metal batendo no subsolo, baixo, ritmado, como se algo estivesse tentando sair. Às vezes, passando perto do bueiro onde tudo aconteceu, eu sentia um cheiro de ferrugem e mofo, e por um segundo, meu coração parava. Eu queria acreditar que era só minha imaginação, mas no fundo, eu sabia. Ele ainda estava lá, esperando. E um dia, talvez eu tenha que voltar. Se você chegou até aqui, acredito que você tenha gostado da história. Por isso, peço que deixe seu gostei no vídeo. Ela tem uma segunda parte, mas quero saber se vocês curtiram a primeira e querem a continuação dela. Vou definir uma meta de 20 likes para lançar a parte 2. Se gostaram e querem mais, deixem o seu like. Valeu, é isso e até a próxima.